excelente, cara. A única coisa que ficou de ruim nisso tudo é que o clube deixou de negociar o jogador, o atleta, por um motivo justo, mas ao mesmo tempo era uma quantia considerável, né? E o jogador não atuou no jogo passado. Então, só isso que ficou. É como se ele não tivesse saído da equipe. Eu acho que eu gostaria que meu torcedor pensasse dessa maneira, como eu estou pensando. Eu sou um cara que nunca tem rancor, sabe? E eu sei o que o torcedor pensa, porque eu já fui de arquibancada. Então, eu sei exatamente. Por isso que você já deve ter, nesse tempo que você tem convivido aqui comigo, nos jogos, pós-jogos, em conferências como hoje, torcedor para mim é soberano. Cara, eu digo sempre, o ideal, principalmente nesse momento, porque essa é a terceira equipe que eu monto no ano, né? Vamos só lembrar aqui rapidamente, a primeira equipe tinha um meio campo com Jefferson, Sornosa, o Douglas, o Scarpa, Baitão Silva e Dourado, né? Aí perdi o Scarpa, logo depois perdi o Douglas. Aí entrou, foi com o Richardson e a descoberta do Wendel. Daqui a pouco tu não tem o Orejuela, tu tem o Luiz Fernando. Daqui a pouco você não tem o Luiz Fernando, aí tem o Henrique, que, né, tu está mexendo em duas posições. Entra um zagueiro. Ele não rendeu aquilo que eu esperava, mas o Henrique joga muitíssimo bem de volante. Então, nessa situação, o torcedor ele incentivar é muito legal, porque quando você tem muito menino, né, e o momento lá não é muito legal, uma vaia para um colega passa para o outro. Mas eu nunca questionei a representatividade do torcedor num clube de futebol. Porque a razão de tudo é o torcedor. A razão de tudo aqui não é o patrocinador, não é o cara que faz o patrocínio das camisas, nada disso. Não sou eu. Tudo aqui é feito para o torcedor. Então ele tem um papel fundamental. Nessa história, eu queria te falar que no jogo passado foram 9 ausentes. Uma coisa não ficou clara e ela tem que ficar clara hoje. E gostaria de enaltecer. Não sei, não posso fazer esse julgamento, mas eu tenho uma certeza muito grande de que pode ter algum clube com um departamento médico igual ao do Fluminense. Melhor não tem. Isso eu te garanto. Porque desses 9 jogadores, no meio do ano, já com 30 e tal jogos, nós tivemos, desses 9, um tem problema muscular. Foi o Wellington Silva. Isso veio de uma lesão mal curada, de um tempo passado. Tanto que pensava-se que era pubalgia. Porque a qualidade dos nossos médicos, mais a fisioterapia, com as pessoas que têm, comandada pelo Filé, eu te digo que é uma coisa meio surreal, cara. Tudo aqui é trauma. O Gum, o Pierre, o Renato Chaves, o Júnior, né, o Sornosa, é meio inacreditável agora o Luiz Fernando. Então isso fica claro, porque pela declaração do garoto, depois do problema todo, da confusão, isso aí ficou assim uma coisa meio nublada em relação a essa capacidade. Então você pode escrever e pode fazer levantamentos, que vocês gostam muito de estatística, né, essas coisas, de todos os lesionados, um de músculo. O contrário de todos os clubes. Os caras é um trauma, 8, 9, 7 problema muscular. Aqui não. Então aqui a nível de condicionamento físico e qualidade, né, de departamento médico é uma capacidade ímpar, de falar isso de coração.
E chegando propriamente dito onde você quer, esse jogador ele não tem obrigação de fazer mais do que ele pode fazer, porque aquilo que ele tem obrigação, ele faz sempre muitíssimo bem, que é dar vida. Em cada lance, em cada jogo, acertando, errando. É um jogador de um nível muito bom a nível de equipe, porque ele é um atacante agressivo. E hoje isso é aquilo que se fala hoje dos volantes. Acabou o negócio do volante só marcar. Porque o volante é o cara que pega mais na bola. É o volante que se mete no meio do zagueiro para dar saída de bola. Então, se tiver um zagueiro só no cutuco, só sabe marcar, já não joga mais. E hoje está se indo para esse contexto que ele é real. Você vê, inclusive, as grandes seleções, a participação dos atacantes na maneira como se defende, porque começa a defender alto, e a agressividade dos atacantes. E ele tem isso. Então, isso o torcedor pode estar descansado e, se puder, realmente dar até um incentivo antes, né, de começar o jogo. É legal, porque o torcedor canta o nome de todos os jogadores. Isso seria bom, né? Até para os colegas, falarem, pô, o cara está sendo apoiado. Que bom. Porque tem que superar, né, a besteira que ele fez, porque nós estamos aqui hoje falando de um menino, e nós também já fomos meninos, já fizemos muita besteira. Eu já fiz muita besteira, né? Muita besteira. Então, o negócio foi aquilo que ele reconheceu e ele está pronto. Está pronto para nos ajudar mais uma vez aí amanhã. Abel, se a gente for colocar o nome nessa novela toda, nessa confusão toda, a gente pode brincar que foi a volta dos que não foram, né? Porque todo mundo colocou o Richarlison já escalando no Palmeiras e o cara estava aqui. Cara. Já tinham me dado 4 nomes para me escolher 2 para também vir para cá. De repente, São Paulo era o contrário, estavam dando o nome dos caras no Fluminense. Mas é assim, cara. Sim, não posso sair, não posso, foge a minha alçada. Tive com o Cuca antes do jogo, foi muito gentil. O Alexandre Matos tentou falar comigo, não conseguimos se comunicar, mas chegou a mensagem dele até mim, através do Ricardo, que é um amigo meu, que é o que organiza a Florida Cup. Ele sabia que o Ricardo ia estar comigo antes do jogo. Antes do jogo eu saí para jantar, a minha cabeça está bem fresca no dia seguinte. Depois teve o contato direto, né, do presidente com o Crefisa, com a direção do Palmeiras. Aí eu não posso julgar o que é certo e o que não é certo. Quem sabe o melhor para o Fluminense é o presidente do clube. Ele tem sido um cara muito reto, muito correto, muito verdadeiro. E aquilo que ele achou que de repente que era, deixou de existir, deixou de não ser mais, e paciência. Mas aí foge totalmente aquela linha que eu digo que meu jogador tem em relação à minha comissão técnica. Existem limites, e eu sei o meu limite em relação à direção do clube. Eu sei até onde eu posso chegar. E nessa situação eu não posso chegar. Então, aquilo que for decidido, tem que procurar estar de acordo. Abel, mas você é um cara que conhece, que trabalha muito bem esse tipo de jovem, de talento. Richarlison teve uma proposta milionária, isso mexe com a cabeça do cara, você sabe como é que funciona, você já foi jovem, já deve ter recebido a proposta não dessa magnitude que hoje é a proposta do futebol, mas sabe como é que funciona. Era o momento para o Richarlison sair, ou ainda é o momento para o cara maturar mais na sua mão e ficar mais preparado para o futebol? É gozado que ele, com uma juventude, né, a juventude do Richardson, ela é muito clara. As coisas estão acontecendo muito rápido. Ele me sai do América Mineiro para o Fluminense, mesmo não tendo titularidade, por ter entrado alguns jogos bem e ter terminado o ano relativamente bem, apesar do momento do clube, né, no ano passado. Ele me foi para uma seleção sub-20, né, e que ele foi muito bem. Ele, esse ano, deu uma subida muito grande, porque, de repente,
por merecimento e pela contusão do Wellington Silva e do Scarpa. Ele ganhou a condição de titular, soube aproveitar, mas dito por ele mesmo no dia, na sexta-feira, antes do jogo contra o Palmeiras, de que os empresários teriam passado a ele uma ou outra proposta de exterior, como tinha havido antes, né, depois da seleção, que levaram do jogador de São Paulo, era a proposta do Ajax, que ele não gostaria de, nesse momento, ir para a Europa. Isso dito por ele. Então, eu, sinceramente, nesse momento, o melhor caminho do Richarlison é o Fluminense. Porque aqui ele está bem, aqui ele é carinhado, o torcedor gosta dele, os colegas adoram, porque é um cara que se dedica, não dá o mínimo tipo de trabalho. E aqui eu acho que ele vai conseguir ter uma ascensão e um aprendizado maior. Porque se ele não tem ideia, ele não tem vontade de ir para a Europa, ele vai sair daqui para ir para um clube que ninguém garante que vai dar certo. Ninguém garante que ele vai ter titularidade. Ninguém pode garantir nada. Então, acho que o melhor lugar dele no momento é o Fluminense, onde vai fazê-lo crescer cada vez mais. O jogador cresce jogando, né? O jogador ele cresce mentalmente quando ele está na situação difícil, o time não jogando e começa a bater aquela ansiedade. Então, com todo esse problema, né, que se gerou, o Richarlison está escalado para jogar amanhã. Então, foi sexta, sábado, domingo. Porque sexta e sábado mesmo, porque no sábado o presidente já falou que não negociaria mais. E ele já vai jogar na quinta-feira. Nada melhor que o palco, né? É o que eu falo para eles. O negócio foi muito bem, o treino foi excepcional. Mas eu falo, aqui é uma arena diferente, né? A arena aqui não tem ninguém vendo, não tem imprensa, não tem torcedor. Amanhã tem. Mas eu acho que amadureceu um pouquinho mais. Isso é bom, cara. Os grandes vencedores são aqueles que sabem o sabor da derrota, né? Ele teve uma marca, não uma coisa que uma cicatriz, mas uma marca negativa na carreira dele nessas 48 horas, 72 horas. Com certeza o fez crescer. Eu não tenho dúvida disso. Abel, você sempre fala para a gente bastante da sua relação com os jogadores e que existe desde 100%, e que essa troca sincera é o que você sempre destaca de mais importante no seu grupo. Como foi essa sua conversa com o Richarlison para essa mudança, como você disse agora, de já ter certeza que ele vai ser titular? Como foi esse bate-papo dele com você, até nesse sentido de sentir verdade do que ele passava e confiar em você, assim, mais do que no que mesmo? A grande verdade do homem, para mim, são as lágrimas. Apesar que, claro, eu já assisti várias cenas de lágrimas falsas. Mas, por esses anos que eu levo nessa carcaça aqui, eu sei distinguir bem o que é o mal, ou o que é verdadeiro, ou o que é falso. E, no fundo, não foi eu que tive conversa com o Richarlison. Foi ele que veio ter uma conversa comigo. Que da maneira que ele bateu na minha porta, na sexta-feira, e colocou que não se encontrava em condição de viajar, porque não tinha dormido, por causa da proposta, aquela coisa toda, e eu expliquei a ele, mas não quis impedi-lo, apesar que prevenir o que poderia acontecer e aconteceu. Ele fez exatamente ontem. Ele foi na minha sala, ele bateu na porta, só que na sexta-feira eu conversei com ele a sós, e ontem, quando ele bateu na porta, estava o Manel, preparador físico, o Leomir, auxiliar, Fábio Moreno, auxiliar, observador técnico, Torres e Marcão. Eu pedi que ninguém saísse da sala. Ele chegou, bateu na porta, cumprimentou todo mundo, apertou a mão de um por um, que se apraxe entre nós, todos se cumprimentam aqui, apertando a mão, todos os dias. Tinha uma cadeira vazia, ele puxou a cadeira e sentou e começou a falar. Então, no fundo, ele que conversou comigo. E quando ele chegou no momento, dizendo que se sentiu mal
ao ver os colegas correndo e ele sabendo que poderia ter ido lá ajudar. E as lágrimas correram. Então, eu tenho que tentar fazer com que essas lágrimas ela tenha um caminho positivo, um caminho de grandeza, um caminho digno, que é aquele que nós queremos para todos aqui, na conduta como homem e na conduta como atleta. Outro ponto é essa relação, a gente entrevista o Jadson e a gente vê como ele é inocente, né? Algumas vezes as declarações dele por inocência mesmo, da maneira como ele fala, de não pensar no que pode acontecer. Até que ponto você acha que, de fato, pode ter tido uma influência em tudo isso que aconteceu Não, com ele? até que ponto não. Não tem até que ponto, não tem 99%. Tem 100% de certeza que ele foi manipulado. Absoluta. E hoje eu vim saber por quem. Não, isso aí deixa, isso já passou. Não, já ficou para trás. Mas hoje eu já desconfiava. Eu já desconfiava. Quem falou com ele realmente eu já sei. E não me causa surpresa nenhuma. Mas não tem a mínima hipótese de ter 99% de razão, não. Eu tenho 100% de razão. Concordo 100% de que ele foi manipulado. Ele se deixou levar, se deixou influenciar. E vocês falaram com ele sobre isso, sobre essa pessoa? Não. Bel, você no Alberto Vinícius havia dito que elogiou muito o departamento médico do Fluminense, já perdeu muitos jogadores somente com lesão, por causa de uma lesão muscular. Mas nesse momento você tem perdendo jogadores por problemas articulares, Douglas, Pierre, enfim, Luiz Fernando. Você sente, nesse momento, que o Campeonato Brasileiro vai chegar à 7ª rodada, que o teu elenco é muito para a disputa do Campeonato Brasileiro? Não, cara, curto ele não é, não. Curto ele não é. Eu conto campo, né? Tem 30 jogadores com a chegada do Marlon, volante aí que estava lá no Chamorim, Fluminense Internacional. Não é o número, é a maneira que você hoje, assim meio, né? Você vê. Eu comecei o ano com o Renato Chaves. Depois, quando eu coloquei o Nogueira, o Renato vem jogando com um parafuso solto, cara. Então, esse parafuso, quase todos os jogadores têm esse parafuso no pé, né? Ele estava solto, ele criava um tipo de atrito e criava inflamação. Pô, tu vê que a gente, né, agora analisando, vê quanto esforço legal esse cara fez. Aí o Gum opera. Aí daqui a pouco ele vai operar de novo. Aí eu ponho o Nogueira. Mas eu estava vendo o Reginaldo pedindo passagem. Aí tu bota o Reginaldo, mas eu ainda tem um Regis, se tiver que colocar, eu coloco. Só que daqui a pouco eu me vi sem Pierre, sem Douglas, sem Orejuela, sem Luiz Fernando, tudo numa posição só, cara. O negócio é meio complicado, porque o treinador pede tempo de 6 meses. Eu escuto muito colegas teus da imprensa, calma, o treinador tem que ter mais tempo. É meu terceiro time que eu monto. O que eu monto é o terceiro time, né? Mas eu não reclamo, porque eu tenho 29. Eu não reclamo no meio, continuo sem reclamar, cara. Não vou dizer que é curto, estou te falando que não é. Só que, de repente, vem 3, 4 na mesma posição. Aí é meio complicado, né? Caramba. Eu já joguei com o Renato no meio campo, no jogo passado, contra o Atlético Paranaense, né? Porque ele jogou dessa maneira no Avaí. Então, eu ali estava num sufoco tão grande que eu coloquei o jogador com um treino. Não é que ele vá jogar mal ou vá jogar bem. O negócio é que naquela maneira do campo, ele não conhece bem como é que a equipe flui, qual o posicionamento que usa defensivamente, como é que o Wendel pode receber a bola, porque ele está acostumado a fazer isso de trás para frente, como lateral. Então, eu coloquei o cara com um treino de véspera de jogo, que é quando eu faço a parte tática.
Então, você fala, caramba, daqui a pouco aquela dor de cabeça que vocês falaram para mim, pô, o Scarpa está voltando. E a dor de cabeça? Estava o Wellington Silva voando e o Richardson. Daqui a pouco o Wellington saiu, aí saiu o Douglas. Pô, como é que vai fazer? Surgiu o Wendel. Né? Daqui a pouco não tem o Wellington, tem o Luiz Fernando, tem o Pierre e não tem o Douglas. Peraí também, né? Já é um time muito ofensivo, vê os gols marcados. Mas aí também ninguém marca nesse negócio aí, pô, aí é complicado. Mas Ô Gerson, eu vou te falar uma coisa. Eu sabia que isso é um ano difícil. E está sendo. Muitas vezes coloquei para vocês que não sabia até onde ia chegar. E continuo sem saber. Eu sei que nós vamos ainda surpreender. Porque logo, logo vai estar também todo mundo inteiro, cara. Isso agora é uma questão de... Próximo jogo, já tem o Orejuela. Isso é questão de mais 1, 2, 3 jogos. Agora, o Campeonato Brasileiro é complicado, né? Porque ficar 2, 3 jogos sem ganhar, ou, se for o inverso, você ganhar 2, 3 jogos, o salto ele é imediato, tanto para cima como para baixo. Mas estamos conseguindo levar ali, cara, na frente de muito time aí que era tido como bicho-papão, cara. E mesmo aí ganhando, sem ganhar 2 jogos seguidos, nós estamos lá no bolo, na confusão. Então é assim, cara. Outros, tipo o Wendel, vamos descobrir, outros vão surgir. De repente vai entrar aquele que você acha que não tem no papel a qualidade daquele que saiu, mas ele pode trazer frutos, coisas boas, positivas no jogo. Tem um jogador que não é de treino, cara. Tem união de treino, também tem. Mas tem aqueles que não é de treino. O Scarpa é um. O Scarpa não é de treino. Apesar que hoje ele fez 2 jogadas ali de gênio. Mas ele não é de treino, não. Agora, eu chamei e falei na frente do grupo um detalhe dele que eu não conhecia nesses 6 meses, porque foi muito pouco, né? Ele não chegou ao 2º mês, ele se lesionou, ficou 2, 3 meses fora, e agora vai ser o 6º ou 7º jogo dele. Um lado dele que eu não conhecia, ele é um cara inconformado com o resultado. Porra, eu adoro jogador assim, cara. Se tu reparar, quando a bola não está saindo bem, ele vai começar a pegar a bola dos zagueiros, ele quer ver o time dele jogando, quer ver o time fluindo. Que coisa legal, mano. Aí no treino, cara, ele divide com um colega, ele sai. E no jogo não, cara, ele é inconformado. Como isso é bom, cara. Então é isso, às vezes um jogador vai entrar, você fala assim, meu Deus do céu. Né? O cara não está preparado, cara, mas vou pôr. Eu prefiro não improvisar. Né? Eu prefiro. Mas tem hora que tem que ir, cara. Aí o cara vai lá e... O que é isso? Esse cara não é assim. Esse não é o dia a dia desse cara que eu vejo, que eu conheço. E o cara vai lá e rende, cara. E a gente dá moral, dá confiança a todo mundo. E essa camisa tem peso, cara. Isso aí que independente de quem joga e quem não joga, o adversário tem que respeitar, cara. Porque essa camisa tem peso. E muito peso. Mabel, estamos falando da possibilidade da chegada de um lateral esquerdo, que é um marco, um segundo jogador que você até no início não falou a respeito dele. Está sabendo de alguma coisa, doutor Emílio? Não, esse jogador, eu já tinha até perdido a esperança. Porque é notório que eu já usei o Calazans, pode ser que até venha usar novamente. Apesar que hoje tem um menino aí que está me encantando. De repente pode ter uma chance, que é o Mascarenhas. Mascarenhas tem treinado muito bem. Além de você agora ter o menino, né, mas é uma posição que nós temos um. Né? Não pode ser assim. Sempre tem que ter uma sombra que te apavore. Que apavore aquele que está jogando. Sabe? Eu falo sempre para o meu jogador. Cara. Primeiro dia do ano, eu falei para os caras, olha, hoje vai começar um ano duro, um ano difícil. Nós temos que mudar tudo aquilo que aconteceu no passado. Vai ter que se trabalhar muito, porque ficou uma última impressão muito ruim, os últimos 10 jogos sem vencer.
E nesse dia, sem vê-los treinar, eu tenho uma equipe na minha cabeça. Vocês vão ver no primeiro treino com bola. Só que vocês têm que tentar provar para mim e me mostrar que eu estou errado. Ou no mínimo, me colocar dúvida na minha cabeça. Eu te digo que nessa equipe que eu tinha na minha cabeça, o Sornosa ia começar na reserva. Essa é a grande verdade. Eu ia começar com o Orejuela, com o Douglas, com o Scarpa, me falta o outro. Mas, na minha cabeça, daquilo que eu conhecia, daquilo que eu peguei de vídeo, daquilo que eu vi, daquilo que me foi passado, no primeiro treino com bola, depois dos trabalhos técnicos em campos reduzidos, eu já sabia que não era o Sornosa que ia ficar fora. E, quer dizer, ele me provou que o que eu vim pensando estava errado. Então, eu quero que o meu jogador que não esteja jogando me faça isso, me crie dúvida. Ou eu tenha dúvida de situações boas. Ter 3, 4 jogadores para escalar 2, é fantástico, né? Então, em algumas posições acontece. Por exemplo, na de volante agora foi complicado, né? Porque não esperava isso aí. Tu tem Douglas, tu tem Luiz Fernando, tu tem Pierre, tu tem Orejuela. De repente não tem ninguém no jogo, né? Complica. Mas nada que a gente não possa superar, cara. E a gente vai continuar tentando se superar cada dia, a gente deixando cada um de nós 5% a mais em campo. É só o que eu quero. Não quero 10, não quero 15, não quero 20. Quero de cada um 5% a mais. Que aí dá 50. Estou falando de jogadores de linha. Aquilo ali já é um diferencial muito bom a nível de adversário. Abel, com esse problema aí das ausências do Luiz Volante, a solução vai ser adiantar um pouquinho o Henrique, jogar o Nogueira para Zagual e o Palmeiras? Pode ser. É uma. Foi um dos melhores jogos que eu vi do Henrique fazer, eu já frisei isso. Foi Fluminense e Palmeiras, em Volta Redonda, ganhamos de 1-0. 2011 com o Henrique jogando de volante. Muito bem. Depois teve outro jogo no G1 também, que ele jogou como volante. Muito bem. E num treinamento aqui, o tipo de trabalho que eu faço, onde uma equipe defende 2 gols e ataca num e depois inverte, porque são 11 jogadores de linha de cada lado, 11 de linha. Como tinha 3 zagueiros em cada equipe, ele fez volante. Foi muito bem. Então, o jogo passado, eu não sei se a gente não conseguiu sair bem com a bola, o Palmeiras fez uma marcação mais alta, mas ele pode jogar ali. E, dependendo disso, também tem o Norton. Abel, você falou que o Charles não está de volta, mas quando ele esteve ausente na última partida, teve o substituto que foi o Calazans. Como é que você vai resolver essa questão? Vai com Calazans e Charles? Eu já quebrei a cabeça até hoje, mas hoje já defini, já está definido quem vai. Amanhã você saberá. Apesar porque tem seus amigos aí meus da imprensa que falam para mim assim, pô, vai com fulano. Eu falo, quem te falou isso? Eu sei, cara. Você descobre as coisas com muita facilidade, é impressionante, cara. Eu fico, desculpa, eu fico puto com isso, entendeu? Mas é o seguinte, vocês estão certos, cara. Estão no direito de vocês, vocês são um repórter. Todo repórter tem que ser o lado investigativo, sabe? Mas, porra, como isso me revolta. Porque quando, por exemplo, na decisão do Carioca, eu não escondi o time, meu time. O time é esse. É o Wellington Silva e o Richard. Não tinha dúvida. Quando tu tem problema, para que eu vou dizer para o treinador adversário quem vai jogar? Que aí é mole. Eu cito o exemplo aqui do Jean. Eu não conhecia esse jogador. O Vitória chega com o Jean. A gente vai na ficha, né? A gente corre. Já falou com o jogador de uma maneira. Mostrou o vídeo do time do Vitória de uma maneira. Daqui a pouco o Jean. Jean é o quê? Jean é terceiro zagueiro. O cara vai usar terceiro zagueiro?
Eu só jogo mesmo com um atacante fincado. Pô, vai ficar sobrando 2 dele, vai soltar jogador dele no meio campo. Aí daqui a pouco, o Maranhão, a gente pensando com o Maranhão, pô, já joguei com ele no Bahia, professor. Ele joga de lateral direito, joga de volante. Aí eu, porra, o último jogo do Petkovic, né, ele assumiu, dirigiu, o segundo jogo já não ia ser mais. O que esse cara tá armando para cima de mim, cara? Foi complicado o início para o meu time dar uma encaixada. Mas depois encaixou, entendeu? Aí ele veio de volante realmente. Mas na hora toma um impacto. Porque eu não sabia que ele jogava dessa maneira. E nem treinou dessa maneira. Porque toda a imprensa de Salvador deu o time que nós tínhamos visto o vídeo. Pô, aí vocês divulgam que o time vai jogar. Pô, isso quebra, cara. Isso quebra. Você tem que puxar um pouco mais o pessoal do Rio, esse time vem aqui do Rio. Gabriel, mesmo diante de toda essa situação, do aprendizado do Richarlison, você tem um time que hoje é muito mais coletivo do que individual, isso é muito legal de analisar, mas falando friamente do garoto que tem apenas 19 anos, ele mesmo com pouca idade é o principal diferencial de ataque que você tem ali. Do Wendel? Do Richarlison. O principal chamariz de ataque hoje, a principal diferença, a principal válvula funcional ofensiva. Não. Na nível de ataque, nós hoje, pela forma de jogar, ele complementa o coletivo. Que minha equipe, na parte ofensiva, ela tem uma maneira muito legal de jogar. E hoje, eu sempre joguei, se tu reparar, nas minhas equipes, eu gosto de jogar com um jogador de referência. E eu trabalho o time para esse jogador. Se você reparar, teve um ano aqui, não sei se 2011 ou 12 ou 13, que o Moura, que era reserva, chegou a ter mais gols marcados que o Fred. Então foi o Fred, foi o William Magrão lá em 2005 e agora está sendo dourado. Então, mas esse jogador é fundamental, porque é ele que de repente faz a bola parar na frente, como protege, faz um pivô. E o Richardson, ele usa esse complemento, entendeu? Ele sabe aproveitar muito bem, porque é muito rápido e tem uma cultura tática legal para isso. Sobre o coletivo, nós estamos abaixo. Não tenha dúvida, porque é muita mudança, né? Então, estamos contando muito com essa vontade, e era a coisa mais forte que nós tínhamos, né? Nós estamos contando muito com a boa vontade dos jogadores, cara, pela entrega deles e tal. E tem situação dentro do jogo que o coletivo desaparece, a gente não consegue coordenar algumas situações que eram facilmente coordenadas e superadas um pouquinho para trás, né? Isso se acentuou muito quando nós perdemos o Júnior, porque estava o Scarpa voltando, ainda sem o melhor ritmo. A coisa com o Scarpa agora começa a ficar mais imprevisível para o adversário, porque é um jogador de uma qualidade técnica extraordinária. É bom isso, um jogador que tem o improviso, mas hoje não tenha dúvida, o meu coletivo está bem mais fraco do que um tempo atrás. Você citou que o Antimimatos ofereceu 4 jogadores nesses corredores. Quais foram esses 4 atletas? Quem fez comigo foi o Cuca. Eu, sinceramente, não vou te falar o nome dos jogadores por uma simples razão. Eu acho que não seria ético. Porque, obviamente, se esse nome é divulgado, os jogadores vão se sentir desprestigiados, né? E você tem que prestigiar sempre o teu jogador, cara. Nós temos jogador aqui, é a mesma coisa do Richard. Então agora, não, o Richard foi para o Palmeiras, só vai para a Europa. Então vai para a Europa, não vai jogar mais comigo. Ele pediu a mim para não jogar, então não vai jogar mais. Aí, quer dizer, estou punindo a equipe, estou punindo os colegas que confiam muito nele, estou punindo o clube, punindo o torcedor. E não, é melhor não, mas eu te falo, eram 4 jogadores interessantes. Poderiam nos ajudar, né? Mas
Já passou, cara, já foi. Já tem tanto tempo isso, cara. Tem jogo amanhã, vamos falar agora de coisa boa, vamos falar que eu torcer pro Richard fazer um gol, 2 gols. Já pensou, o Fluminense vence o Grêmio com o gol do Richard. Pô, como é ser bom isso, cara. Como é ser bom isso. Eu tenho certeza que qualquer colega troca essa vitória de amanhã com um gol do Richard que qualquer outro. O Dourado, que é o artilheiro, não quer saber, o Scarpa. Os colegas vão torcer para isso. E eu também. Saiu a informação hoje de que o Fluminense pensa até em insistir de Edson Passos por conta dos gastos que teve lá. Só que o Maracanã, o Fluminense está tendo prejuízo atrás de prejuízo. Você como treinador, qual é a importância do Maracanã e qual seria a importância do Fluminense ter um estádio menor para poder mandar seus jogos de menor porte? Eu te falo isso com uma convicção muito grande. Eu sou o cara, eu sou o treinador terceiro, né, que mais dirigiu. Hã? Sou o terceiro. Então, dirigi o clube 3 vezes. Sou o terceiro treinador que mais dirigiu o clube. Eu nunca tive casa aqui, cara. Nem em 2005, nem em 2011, nem em 2012, nem em 2013, nem em 2017. Não pode, cara. Mas vai ter uma casa logo. Aí eu te garanto. Não vai demorar muito. Vai ter uma casa. Porque você não pode jogar todo jogo com prejuízo de 300 mil reais. Que tipo de futebol é esse? Né? Não pode. Pode, é uma coisa surreal. Ainda mais com a situação no clube que já está sendo um grande patrocinador, mas que não tem campo. Então, você se torna sempre 20%, 30% mais forte quando você tem sua casa. Basta você ver o percentual das vitórias no final de brasileiro que as equipes conquistam em casa. O Fluminense chegou quase a conquistar essa, quando começou a jogar lá em Edson Passos, né? Estava tendo até bons resultados. Tanto que, mesmo sendo ficado 10 jogos sem ganhar, se desses 10 tivesse ganho 3, tinha entrado na zona da Libertadores. Então você vê como faz falta uma casa, como ajudou um pouquinho, né, você ter uma casa. E hoje a gente não pode, a gente tem que batalhar, trabalhar por isso, sabe? Porque o Vasco tem a casa, o Botafogo tem a casa, o Flamengo agora tem a casa. Né? E não tem a mínima dúvida que isso é uma questão de honra para os tricolores. Por isso eu te falo, porque em conversas com amigos, com pessoas que ajudam muito o clube, e o Fluminense vai ter uma casa. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Já vi até maquete. Vai ser uma casa legal. Estou te falando, cara. Isso vai acontecer, tem que acontecer. O Fluminense tem que saber, porra. Tem que saber, vai ter. O Fluminense recebe bem, pô. Aqui é a nossa casa, aqui é nosso campo. Vai ter. O Fluminense vai ter isso. Vai demorar um pouquinho? Pode, mas não. Com o senhor Pedro Antônio, o negócio desse CT não demorou nada, né? Tu viu que ele levantou isso aqui em 4, 5 meses. Se ele ajudar ele a meter a mão, o negócio fica até mais rápido. Mas vai. As pessoas querem muito bem o bem do clube, sabe? E quando tem essa boa vontade, aqui tu está se trabalhando de forma correta, trabalhando muito, muito. Nunca trabalhei tanto, cara. Às vezes eu penso que tem que trabalhar menos, trabalho mais. Mas o Fluminense precisa muito dessa casa, mas vai ter, eu não tenho dúvida disso. Fechar o jogo, a gente estava treinando hoje, com forma de reserva e tal. Alguma possibilidade dele estar na lista de relacionados, pelo menos? Não vou falar nada disso, cara. Não vou te falar nada disso. Eu não falo de time. Quando o meu time estiver jogando. Não, o Estado, o Douglas, tem condições de atuar? também não vou te responder. Porque
Se eu falar que ele não tem condição, ele não pode estar relacionado. Né? Se eu falar que ele tem condição, ele pode estar relacionado, pode estar no time. Né? Olha, já falei para você, cara. Esse jogador, isso não significa dizer que tem lugar na equipe, não. Mas, desde o ano passado, que eu conheci apenas de televisão, e depois trabalhando em loco com ele aqui, eu tenho uma admiração por esse jogador, cara. Você não pode imaginar quanta admiração. Porque ele é um cara que joga, ele é um cara que lança, ele é um cara que finaliza, ele é um cara que marca, ele sabe usar o corpo, ele tem uma hora que ele sabe o momento de ser agressivo, ele tem um feeling de legal. É um cara inconformado e não se abate com nada. É jogo difícil, é jogo fácil, é dentro de casa, é fora de casa. Mas passou esse problema aí, que agora, né, parece que está superado. Vamos ver. Mas também é outro. Né? Como eu falei, que daqui a pouco está todo mundo aí a cabeça vai ter que funcionar para ver quem escala. Por enquanto não tem muito o que pensar não, sabe? A gente não pode errar na estratégia. Cara, amanhã é contra um time que joga, nesse momento, o melhor futebol do Brasil. Né? Encaixou, desde que pegou o Botafogo, vinha muitíssimo mal, imperdoável a nível de sul do país. Eles não têm ido para a final com o Inter, porque não passaram pelo Novo Hamburgo. Aí fizeram, por contusão, entrou o Arthur e o Michel na equipe, o Luan subiu, o Barros começou a se encontrar bem. É um grande time, cara. O time do Renato é muito bom. Eu não posso errar na estratégia. Né? Não, estou roubado, porque é um time que faz gol, sofre pouquíssimos gols, mas nós vamos para a arena com eles, vamos ver o que vai dar. Não, já mudou. Ele não se acha protagonista, porque o cara protagonista, ele quer que os outros trabalhem para ele. E ele não, ao contrário, ele trabalha muito para os outros, trabalha muito para a equipe. E o Scarpa tem uma coisa muito diferente. Ele é muito inteligente, ele é culto. Ele entende. Ele é diferente até na maneira de olhar. Quando eu estou dando a palestra, né, tu está sempre olhando para os caras, né, no olho, para ver se o cara está ligado ou não está ligado. Ele chega a crescer os olhos de tanta do detalhe. Ele quer o detalhe da observação, do detalhe que tu passa para ele, que o adversário pode fazer. No fundo, ele não está pensando só na função dele, está pensando na função de todo o time como um todo. É um cara de um nível cultural muito acima. E ele soube virar esse clichê aí, essa chave, muito bem. Porque primeiro, como você colocou, saiu o Fred, de repente começou a vir o Scarpa, é o grande jogador, aquela coisa toda. E ele começa o ano dessa forma e logo no início do ano ele tem uma contusão séria. E ele sabe o que ele passou, coisa que não tinha acontecido com ele até então, uma contusão séria. E ele sentiu também o que foi ficar de fora de uma equipe que estava jogando um futebol que estava encantando todo mundo. Por isso que eu te falo que ele de protagonismo não tem nada.
Ele entrou na equipe com muita humildade, procurando ajudar, procurando cumprir, procurando fazer tudo aquilo que era ministrado para ele chegar no melhor nível possível, o mais rápido possível. Esse garoto, eu posso te garantir, é diferenciado. Ele é diferenciado. E isso ele me mostrou muito no sábado passado contra o Palmeiras. O inconformismo dele. Ele orienta, ele fala, ele reclama, ele não gosta de perder, mas ele tem um nível de inteligência muito acima. Obrigado até por agora. Quem estiver amanhã